Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Até que os irmãos vão achando, também já está aqui na tela. Eu vou ler novamente o versículo que o irmão Tiago leu, que eu achei muito forte e ajuda a contextualizar também. Ele leu em Êxodo capítulo 12, eu vou ler o versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Aleluia. Irmãos, quando o irmão leu essa passagem, além da explicação que ele fez, o Senhor colocou no meu coração que é para dizer que Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está agindo. Aquele que entende o que Deus está fazendo, esse está se preparando, esse está se arrumando, esse não está descansando. Aquele horário que Deus deu essa instrução era para o povo passar a noite pronto, preparado, arrumado, porque quando amanhecesse, eles sairiam para sua liberdade, eles sairiam para buscar uma terra que Deus já havia prometido para eles. Mas aqueles que não se preparassem, aqueles que não seguissem a orientação de Deus, esses ficariam e poderiam até mesmo morrer. Mas Deus falou ali: se apressem, vocês vão comer, vocês vão se arrumar a noite inteira, não é para dormir, descansar para depois conquistar. Não, vocês vão se preparar para poder sair em busca da liberdade. E Deus foi junto com o povo. Aleluia. Então, se você está aqui e não estava preparado para ouvir a palavra, prepara o seu coração, porque Deus vai falar, e vai falar firme nessa noite, porque é culto de libertação também. Nesta noite seremos libertos por Deus. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Amém? Inicialmente parece um texto confuso, cheio de datas confusas, mas será esclarecido. Mas antes de entrarmos diretamente no contexto desse texto que nós lemos, eu quero fazer uma introdução para compreendermos qual era o momento de Ezequiel, em que momento foi escrito esse texto, em que momento Ezequiel estava exilado, por que ele estava exilado, aonde ele estava exilado e em que momento da sua vida Deus decidiu levantá-lo como profeta, porque essa foi a primeira visão do profeta Ezequiel. Então, para introduzir, eu quero lembrar aos irmãos que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Qual Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que a Bíblia nos revela como sendo o Deus verdadeiro. Deus, então, Ele cria a humanidade, e após o primeiro pecado, o pecado original, Adão e Eva, a humanidade começa a pecar e se mergulhar no pecado, alcançando
a situação que nós falamos, né, aceitamos como sendo a depravação total. A humanidade entrou em um estado de depravação tão grande e contínua que o respeito a Deus, a hierarquia divina, o respeito à palavra de Deus foi deixando de existir. Nós vemos isso logo no início, quando Caim mata Abel. Deus chega até Caim e pergunta: cadê o seu irmão? Caim mente para Deus e diz: eu não sei. E além de mentir, ele diz e afronta a Deus dizendo: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Para vir perguntar para mim onde que ele está? A humanidade, desde o princípio, foi perdendo o respeito a Deus, foi perdendo o temor a Deus, e isso foi acontecendo de forma sistemática. A humanidade crescendo e se desviando da vontade de Deus. Deus sempre tentando trazer de volta a humanidade para perto de ti, mas a humanidade insistindo e se depravando cada vez mais. Deus então chega um momento em que ele chama Noé, em meio à corrupção da humanidade. Deus ele chama Noé um homem justo, um homem reto, um homem fiel em meio à corrupção da humanidade. Então Deus chama Noé e diz: Noé, eu vou destruir a humanidade, todos os seres viventes eu vou destruir, com exceção daqueles que são fiéis. Era Noé e a sua família. Então ele orienta Noé a construir uma arca. Noé começa a construir a arca e toda aquela população que vivia ali foi vendo Noé construindo a arca, foi vendo Noé fazendo aquela obra. Com certeza questionaram, interrogaram por que ele estava fazendo aquilo. E Noé falou: Deus vai mandar chuva, Deus vai destruir, Deus vai inundar o planeta todo. As pessoas riam dele e zombavam, porque a Bíblia diz que até aquele momento não chovia. Mas fato é que Noé, ele cumpriu a ordenança de Deus, construiu a arca. Ninguém mais quis entrar na arca a não ser a sua família. Quando ele entra, a porta é fechada, começa a acontecer algo depois de 7 dias, começa a chover. Quando começa a chover, aquela população, lembrando que Noé disse que Deus ia mandar água, Deus ia inundar e todos iam morrer, com certeza tentaram correr e se refugiar na arca, mas a porta estava fechada, a chance tinha acabado. Noé não construiu em um dia, em um ano, levou anos para a arca ser construída, anos ele falando que Deus faria, as pessoas vendo e ignorando, porque a voz de Deus vinha sendo ignorada de forma sistemática. E quando começa a chover, tentam se refugiar, tentam ir para lugares altos quando começam a ver que a água está subindo, mas não teve jeito, não teve solução. Eu quero adiantar já aqui que há algo para vir, há uma destruição vindo para a humanidade, no momento em que a trombeta relatada em Apocalipse tocar. Aqui na terra ficarão apenas aqueles que rejeitam a voz de Deus, ficará aqui na terra apenas aqueles que de forma sistemática vão rejeitando a palavra e se mergulhando no pecado, se mergulhando na corrupção, como aconteceu com Noé. A Bíblia diz, as pessoas casavam, davam-se em casamento, construíam a sua vida como se nada estivesse acontecendo, mas está acontecendo, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele não está parado, não estava parado naquela época, não está parado agora. Aquele que ouve a voz de Deus está se preparando, está preparando para o tocar da trombeta, e depois que tocar não tem jeito, não adianta querer um segundo tocar, é um tocar. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, mas aquele que está preparado vai subir, aleluia. E a Bíblia diz, estarão 2 no campo, um será levado e o outro vai ficar. Quem será você nesse momento? Há uma reflexão que se deve fazer. Você será o que vai subir? Ou vai ser o que vai ficar?
E depois você vai correr atrás da ajuda de quem? Daqueles que ficaram? Deus está orientando nessa noite. Seja o que vai subir, aleluia. Se for agora, vai subir todo mundo ou vai ficar alguém? Deus, Ele está exortando, aleluia, a sua igreja, como nos dias de Noé. Noé anunciou, quem deu ouvido foi, quem não deu, morreu, e assim será novamente, diz a palavra de Deus, aleluia. Mas continuando, após o dilúvio, a humanidade agora recomeçando, sendo reconstruída, com uma nova oportunidade de se aproximar de Deus, ela continua a pecar, continua a errar. Por quê? Porque já havia uma depravação total, uma tendência ao pecado e às coisas que trazem satisfação para a carne, mas desagrada a Deus. Deus, em determinado momento, resolve criar um povo para si, e Ele chama Abraão. Abraão até então, mas Abraão, Deus, Ele fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Por quê? Porque naquela época o povo já estava se curvando diante de outros deuses, diante de outras divindades, criada pela mentalidade e imaginação humana. O pecado era tanto que os homens, as famílias, chegavam a entregar seus filhos aos deuses, a Moloque, a Amon, e entregavam seus filhos em sacrifício, matava para agradar um Deus que não existia. Então Deus fala para Abraão: sai do meio disso, se afasta do meio disso e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando Deus fala isso para ele, ele fala: tudo bem. E Deus fala: e tem mais, eu farei de ti uma grande nação, aleluia. Mas nesse momento, Abraão sabe que Deus é todo poderoso, mas ele se sente na obrigação de dar um toque para Deus, de mostrar algumas coisas para Deus. Ele fala: mas Senhor, só para deixar claro, eu já sou de idade avançada, já sou velho, meu corpo já não responde a certos estímulos, isso está na Bíblia. Então, assim, para eu ter muitos filhos, né, uma grande nação, humanamente falando, está fora do tempo, está fora do time. E outra coisa, a minha mulher Sara, ela também é de idade avançada, e não apenas isso, mas ela é estéril também. Já tentamos a vida inteira ter filho, não deu certo não. E Deus fala para Abraão como resposta: olha para as estrelas e conta, se é que você pode contar. Olha as areias na praia, você pode contar a quantidade de grãos? Será assim a sua descendência, aleluia. Então Abraão, confiando em Deus, ele sai da sua terra, ele sai do meio da sua parentela e vai confiando em Deus, que Deus, indo além e contra aquilo que diz a ciência ou os homens dizem, ele vai confiando em Deus. Eu quero dizer que ele teve filho com Sara, era Isaac, aleluia, e começa a descendência de Abraão, que seria uma grande nação. Eu quero te dizer, se para a medicina existe uma limitação para o seu problema, existe uma situação que diz, não dá mais, você já aceitou que não dá mais, você já aceitou que é assim mesmo, eu quero dizer que o Deus que faz a mulher estéril e de idade avançada ter filho, esse Deus é o Deus que muda a sua situação. Ele é o Deus que pode te curar daquilo que a ciência diz que não tem cura. É o Deus que pode trazer situações à sua vida que parece impossível, mas Ele faz. A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento que havia uma mulher com fluxo de sangue, a vida inteira investindo recursos, procurando em médico, gastou tudo o que podia, não tinha situação, mas quando ela chegou até Jesus, apenas ao tocar em Jesus, ela sentiu que foi curada, e o próprio Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti saindo virtude de mim, a pessoa foi curada. E em muitas situações na palavra do Senhor, situações impossíveis, o Senhor fez acontecer, aleluia. Então creia que Deus pode mudar a sua situação. Se você crê, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, aleluia, glória a Deus. Então Abraão, contra aquilo que parecia
possível, ele creu em Deus e Deus deu filho para ele. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, ele teve mais 12 filhos. Antes de ter 12 filhos, Jacó, que era considerado o enganador, o usurpador, roubou a bênção que era para o seu irmão. Ele luta em determinado momento com um anjo, e aquele anjo passa a noite inteira em luta. A palavra de Deus diz que é corporal com o anjo. Quando vai amanhecendo, o anjo fala: eu tenho que sair. E Jacó, ele diz: você sai, mas só depois que entregar a minha bênção. E qual que foi a bênção dele? Jacó recebeu um novo nome. O anjo acertou a coxa dele, ele ficou ali caído, mas o anjo falou: você lutou com Deus e venceu pela insistência, não chamará mais Jacó, mas Israel, aquele que lutou com Deus. Aleluia. E aí ele tem 12 filhos e inicia aí a nação de Israel, o mesmo Israel que está aqui até hoje no planeta, que está aqui no mundo até hoje. Esse Israel formado lá está aqui até hoje. A nação de Israel foi formada porque são os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Então Deus agora cria um povo para si, que é o povo de Israel. O povo de Israel só tinha uma coisa a fazer: seguir a Deus, obedecer a Deus, respeitar a Deus, adorar a Deus, mais nada. Mas Israel, apesar de ser o povo de Deus, eram seres humanos, são pessoas, e a humanidade, ela continua na depravação total, inclinada ao pecado, inclinada ao erro. Determinado momento, os irmãos ali, os filhos de Jacó, agora filho de Israel, com ciúme de José, pela capa que ele ganhou, pelos agrados que recebia do seu pai, da sua mãe, decidiram matar José. Um dos irmãos interviu e falou: não vamos matar, mas vamos vendê-lo. Venderam José para o Egito. E ali no Egito ele sofreu muitas situações constrangedoras, até mesmo correndo risco de morte, mas Deus o exaltou dentro do Egito. Aleluia. E quando Deus o exalta no Egito, vem um momento de grande fome na terra toda. Então ele traz a sua família para o Egito, e ali o povo de Israel começa a crescer, se multiplicar, ganhar força. E passaram anos, décadas, e veio um faraó, morreu uma geração, e o povo de Israel crescendo. Mas veio um faraó que não conhecia José e a sua história. Quando ele olha o povo de Israel grande, prosperando, ele fala: esse povo qualquer hora vai se rebelar contra nós e vai querer tomar a nossa terra. Então o que ele faz? Ele começa a escravizar o povo de Israel. O povo de Israel que entrou pela porta da frente no Egito, agora começa a ser escravizado, subjugado, e o povo começa a sofrer e clamar a Deus por proteção, por livramento. Deus levanta um libertador, que é Moisés, que entra agora no tema que o irmão Tiago leu. Moisés é levantado por Deus e manda Faraó libertar o povo de Israel, mas ele não quis libertar. Deus manda praga, Deus manda juízo, e Faraó em determinado momento deixa o povo ir. Quando o povo de Deus sai do Egito, é liberto, sai correndo às pressas, então agora começa a ir para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, a terra que Deus prometeu que daria. O povo de Israel começa a ir agora. E aí começa a história propriamente dita do povo de Israel. O povo de Israel, na caminhada até a terra prometida, começa a fazer para si
outros deuses, deuses de imagem de escultura, deuses pagãos, deuses do Egito, começa a adorar outros deuses da mente humana. Deus começa a repreender Israel, falar: não é assim que deve ser. Deus dá leis, dá mandamentos, dá orientação, e o povo de Israel volta-se para Deus e depois de um determinado tempo abandona a Deus. Nós podemos ver no livro de Juízes o tanto de vezes que Deus precisou levantar um juiz para resgatar o seu povo que havia se desviado, que havia começado a adorar outros deuses. Aí vinha outros povos, sequestrava o povo de Israel, escravizava o povo de Israel, aí eles se arrependiam, queimavam os seus deuses, destruíam os seus deuses, voltavam-se para Deus. Deus levantava um libertador, esse libertador libertava então o povo de Israel, dava força, Israel voltava para Deus. Pouco tempo depois, Israel voltava a criar outros deuses, e assim vivia constantemente, abandonando a Deus e voltando para Deus. Parece alguns crentes, ou algumas pessoas que estão por aí, uma hora está na casa de Deus, outra hora está no mundo, aí volta para a casa de Deus, volta para o mundo. Muitas pessoas do povo de Israel morreu no pecado, morreu quando estava fora. Esse é o perigo de sair da presença de Deus. Não sabemos quando morreremos, podemos morrer fora da presença de Deus, e a morte vem uma vez só. A morte não é esse negócio de reencarnar e voltar com outra chance. O homem está permitido morrer uma só vez, e depois do juízo. E quando isso acontecer, será que estarás na presença de Deus? Ou estará adorando a outros deuses, ou ausente da presença de Deus? O povo de Israel, muitos morriam fora da presença de Deus, e Deus resgatava depois os que ficavam vivos. E assim foi sucessivamente acontecendo, o povo abandonando a Deus, Deus castigando, e o povo voltando para Deus. Mas houve um tempo que a paciência de Deus acabou. Aí nós vamos encontrar no livro de Jeremias, no livro de Abacuque, Deus falando que agora Ele iria repreender o seu povo com mão forte, e que não adiantaria clamar depois que iniciasse o castigo, porque Ele não voltaria atrás. E os profetas começam a anunciar, começam a falar, e o povo de Deus continua sem ouvir a voz de Deus, continua a rejeitar a voz de Deus. Eu vou ler um texto em Jeremias para confirmar ou reforçar essas palavras que estou dizendo. Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 20. Jeremias capítulo 5, a partir do 20, diz assim: anunciem isto à comunidade de Jacó, e proclamem em Judá. Ouçam isto vocês, povo tolo, insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não temem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz a areia, da areia um limite para o mar, um decreto eterno, que ele não pode ultrapassar as ondas. Não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaro, e assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados, não há limite para suas obras, mas
não se empenham pela causa dos órfãos, não defendem o direito do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Meus irmãos, aqui o texto vem falando que em Israel, em Judá, havia um declínio, uma corrupção generalizada, uma decadência moral, espiritual, política. Ali não havia mais moral no meio do povo. Eles não estavam ligando para as viúvas, para os órfãos. Os líderes religiosos faziam coisas apenas para se engrandecer, para enriquecer. As pessoas não estavam ligando para o mandamento de Deus. E assim Deus está falando: eu vou castigar vocês. Vocês são rebeldes. Os profetas estão falando, os profetas estão orientando, mas vocês têm ouvido e não querem ouvir. Assim está, irmãos, os dias de hoje. Assim está o Brasil, a nossa cidade, está o mundo. Corrupção generalizada na política, corrupção generalizada dentro dos lugares religiosos, no meio da humanidade, aonde a gente trabalha. Você vê pessoas buscando apenas seu interesse próprio, não querem buscar a Deus. Você fala, você prega, as pessoas até parecem que simpatizam com a fé, mas não querem se apegar de verdade com Deus. Eu quero dizer o que a palavra de Deus disse: algo ruim está por vir, algo bravo está por vir, e não escaparão aqueles que estão fora da presença do Senhor, mas aqueles que estão na presença, esses serão salvos e libertos pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Mas Israel, mesmo ouvindo essas palavras duras da parte de Deus, não quiseram se arrepender, não se curvaram diante de Deus. Então Deus diz: eu mandarei os babilônicos e eles vão castigar Israel. Abacuque questiona Deus, mas Deus, a Babilônia é um povo que peca mais do que o seu povo, é um povo muito pior, muito cruel do que o seu povo. Vai usar os babilônicos para nos repreender? Não está certo isso. Mas Deus fala para Abacuque: eu vou usar, porque o meu povo é um povo rebelde. Eu mando os profetas e ele rejeita a voz dos profetas. Eu falo e ele rejeita a minha voz. Ele será castigado, sim, por uma nação pior que ela, porque quem é o meu povo não é os babilônicos. Israel que é o meu povo, e é Israel que eu vou repreender. Aqui então nós vemos, no texto que nós lemos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Ezequiel dizendo que ele, com a idade de 30 anos, 4 meses e 5 dias, então o primeiro versículo ele fala da sua idade, e eu, Ezequiel, na idade de 30 anos, 4 meses, 5 dias, estou entre os exilados, estou entre aqueles que foram deportados pela Babilônia. A saber, Ezequiel foi levado para a Babilônia, quando a Babilônia invadiu a cidade do povo de Deus, quando invadiu Israel. A Babilônia levou parte do povo de Deus em um primeiro momento. Nesse primeiro momento que a Babilônia invade, toma posse do povo de Deus, ele leva para a Babilônia alguns homens, os mais sábios, os mais nobres. Nesse primeiro momento foi Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Nós sabemos a história, estavam na Babilônia, o local onde havia um pecado
intenso, erros, adoração a outros deuses, outras divindades, adoração à imagem de escultura, e lá eles foram proibidos de buscar ao Deus Todo-Poderoso. Daniel não ligou para essa determinação e continuou orando a Deus 3 vezes por dia. Denunciaram Daniel e levaram Daniel para ser morto. Tacaram Daniel na cova do leão, mas o leão nada fez, aleluia, porque quando nós somos fiel a Deus, o inimigo pode vir tentar, ele pode lutar contra nós, mas aquele que está conosco é muito maior, aleluia, e ele nos livra, aleluia. Mas os amigos de Daniel também passaram por uma situação assim, construíram uma imagem do imperador Nabucodonosor e falaram: tem que adorar essa estátua, não pode adorar o seu Deus, tem que adorar a estátua. Eles falaram: não vamos adorar essa estátua. Quem disse que pode adorar a imagem? Quem disse que pode se curvar diante de imagem de escultura? O meu Deus não permite, o Deus da Bíblia não permite, mas tem muitos aí dizendo que pode. Tem muito dizendo, não é adoração não, é apenas uma devoção, né? Sendo enganado por si mesmo, pelos seus pensamentos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: não vamos nos curvar. Então Nabucodonosor disse: nós vamos tacar vocês na fornalha. É uma escolha, ou vocês adoram ou vocês vão ser mortos. Mas eles falaram uma das coisas mais poderosas na palavra de Deus. Deus, se Ele quiser, Ele pode, e Ele vai nos livrar dessa fornalha, aleluia. Mas o que é mais forte ainda é o que eles dizem na sequência: mas ainda que Ele não nos livre, diante dessa imagem não nos curvaremos, aleluia, glória a Deus, irmãos, que maravilha, aleluia. Tem muita gente que adora a Deus apenas para ter livramento, apenas para ganhar alguma coisa, mas eu quero dizer, ainda que Deus não dê, ainda que Deus não faça, eu vou adorá-lo, porque Ele é o único Deus a ser adorado, não existe outro a ser adorado, aleluias. E esses homens foram lançados na fornalha, mas a palavra de Deus diz que quando olharam ao longe, eles estavam caminhando dentro do fogo, e o fogo não os consumia, e diz mais ainda, havia um quarto homem com eles, o Deus Todo-Poderoso, junto com o seu povo, junto com os fiéis, aleluia, glória a Deus. E diz que mandou eles sair. Quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de queimado estava neles, o Senhor os protegeu, aleluia, glória a Deus. E o mais interessante, além disso, é que o povo de Deus estava na Babilônia porque o povo de Deus havia se desviado de Deus. Mas existiam alguns que eram fiéis, mesmo em tempo de corrupção, aleluia. Haviam alguns que, por mais que a população como um todo estava desviada, alguns continuavam na presença de Deus e não se curvavam diante de outros deuses. Eu não sei no seu trabalho, eu não sei no meio que você vive, o que adoram lá, o que eles servem lá, mas você tem que continuar sendo luz, você tem que adorar o Todo-Poderoso e não se curvar diante de outros deuses, diante de outros costumes que não seja o costume bíblico, aleluia. Mas na segunda deportação foi levado o rei Joaquim, foi levado também Ezequiel junto, e alguns outros nobres da época. Foi nesse momento, depois de 5 anos, aí é quando diz, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, fazia 5 anos que Ezequiel estava exilado, vivendo à beira dos rios lá da Babilônia. E Ezequiel, o texto que nós lemos, versículo 2, vai dizer que ele era sacerdote. Ezequiel, ele foi desde criança preparado para exercer o ofício de sacerdote. Só que o ofício de sacerdote, ele poderia ser feito apenas no templo. E antes dele poder começar a exercer o seu ofício de sacerdote,
ele foi exilado, ele foi levado para a Babilônia. Sendo assim, ele não poderia tomar posse da sua função, exercer o seu cargo, porque lá na Babilônia não havia templo, e apenas o templo era lugar para o sacerdote agir, operar, fazer a adoração a Deus. A adoração que eu digo é a parte de sacrifícios e outras coisas. Então ele estava ali sendo preparado a vida inteira para algo, e quando chega o momento, ele está deportado, está na Babilônia, está em uma situação que não era possível exercer aquela função. Não apenas isso, mas os babilônicos estavam escravizando o povo de Israel. Lá em Salmos, a palavra de Deus vai dizer que os babilônicos pediram, se quiser pôr, eu vi que o Caio ameaçou ir lá, se quiser pôr, pode pôr Salmos 137, eu não vou ler o texto, mas pode pôr para os irmãos ver. Lá vai dizer que os babilônicos pediam para que o povo de Deus louvasse, cantasse os hinos que cantavam na terra, que o Senhor os deu. E eles dizem que eles penduraram as suas harpas no salgueiro, e ali eles não podiam cantar porque havia tristeza no coração deles. Eles estavam em uma terra que não era deles, que não era a que Deus deu para eles. Então eles estavam tristes e pedindo até mesmo vingança sobre o povo babilônico. Até o último versículo é um versículo pesado, que ele diz até para matar as crianças, o povo que vier que pegar, matar inclusive as crianças, que esse povo seja abençoado. De tanto sofrimento que esse povo estava na Babilônia, eles começaram a clamar a Deus em determinado momento, e Deus não mais respondia a oração do povo, porque Deus exortou, e o povo continuou no pecado. E aqui Ezequiel então poderia estar frustrado, poderia estar angustiado pela situação, mas ele era mais um fiel no meio de um povo corrompido. E em meio disso ele começa a ter visões de Deus, aleluia, em meio ao cativeiro, em meio a um povo de pecado, em meio a um povo corrupto. Ezequiel começa a ter visões, e não apenas ter visão, mas ali a mão do Senhor veio sobre ele. Irmãos, eu não sei dizer na sua particularidade, na sua individualidade, como está o meio que você vive, se você está passando por situações de sofrimento, de angústia, de determinadas coisas que te fazem às vezes pensar em desanimar ou perguntar: cadê Deus? Onde está o Senhor? Parece que Ele não está me vendo. Mas eu quero dizer: Deus está te vendo, Deus está olhando para você. O que vai mudar o comportamento de Deus em relação a você é qual será a sua postura diante dele. Deus, ele continuou exortando o povo, e agora usando Ezequiel para alertar o povo e dizer: se convertam, voltem-se ao Senhor, porque coisa pior ainda pode vir. Mas como coisa pior pode vir? Nós já estamos escravizados, já estamos aqui sendo obrigados a adorar outros deuses. Como coisa pior pode vir? E eles não voltaram para Deus. Na terceira vez que Nabucodonosor volta a atacar Israel, ele destrói toda Jerusalém, destrói o templo de Israel, destrói o templo de Jerusalém. Tudo fica acabado, destruído, não fica pedra sobre pedra, a não ser o muro das lamentações, que está lá até hoje, servindo como testemunha do que aconteceu. Apenas um muro do templo sobrou e está lá, porque o povo não ouviu a voz de Deus. Eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite: seja aquele que em meio à corrupção, que em meio aos desgovernos, que em meio ao pecado, que em meio à idolatria que está aumentando a cada dia, que em meio ao desvio e pecados aí da parte sexual que estão tentando impor diante das nossas crianças, diante da humanidade, seja aquele que permanece fiel, seja aquele que continua na presença de Deus, porque são esses que Deus vai levantar nesses dias para exortar, são esses que Deus vai levantar para trazer de volta a
salvação para aqueles que estão afastados, que estão desviados. Seja luz, seja fiel, aleluia. O texto, porque toda essa introdução e chegar até aqui, porque Ezequiel tinha tudo, a sua ofício sacerdotal nunca pôde ser cumprido, porque o templo já não existia, mas ele foi levantado como profeta, aleluia. Teve as maiores visões da palavra de Deus, foi Ezequiel, o rio que sai do trono de Deus e vai passando, e por onde passa traz vida. O vale dos ossos secos pode reviver esses ossos, Ezequiel. Senhor, tu sabe, profetiza, Ezequiel. Ezequiel profetiza, e aqueles ossos começam a se juntar osso com osso, e começa a vir carne. Levanta-se um grande exército, aleluia. Não foi sacerdote no seu ofício, mas foi profeta do Senhor, aleluia. Às vezes você tem planos espiritual, mas eu quero dizer, Deus tem algo ainda maior para você. Fica na presença dele, entrega o seu coração, entrega o seu caminho para ele. Deixa de andar em caminhos tortos, endireita o seu caminho, e o caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia. Irmãos, eu quero que os irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem. O povo de Deus, apesar de ser povo de Deus, quando ele se desvia, vem juízo, vem condenação, vem punição. Mas quando o povo de Deus, ele está na presença de Deus, Deus, ele o levanta, dá força. Não tem fornalha que queima, não tem leão que mata, não tem gigante, não tem nada, porque Deus está com ele, aleluia. Tanto que quando o povo lá escravizado, depois de cerca de 70 anos, decide voltar-se para o Senhor de verdade, de todo o coração, Deus, ele liberta o povo da Babilônia. Sabe como? O povo começa a buscar, começa a orar. Vem outro povo, Ciro, toma a Babilônia. Aí descobrem na palavra de Deus que havia uma profecia, que Deus levantaria Ciro, outra nação, e venceria a Babilônia. Ciro simplesmente autoriza o povo voltar e reconstruir os muros de Jerusalém e começar a voltar para a sua terra. Não precisou de guerra, não precisou de batalha, precisou de arrependimento, precisou de reconhecimento que o Senhor é Deus. Irmãos, se todos aqui reconhecerem que o Senhor é Deus e não existe outro, que só Jesus salva, você não precisa ficar lutando. O Senhor lutará por ti e te proverá em tudo o que for necessário. Amém? Deus abençoe os irmãos.